Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí em Direito Empresarial 1 do terceiro semestre, matutino e noturno, do dia 27 de maio de 2021. Pessoal, e esse primeiro bloco aqui é para expor um pouquinho, a respeito do desenvolvimento da nossa matéria e também comentar um pouquinho sobre o trabalho semestral, eu havia pensado aí em comentar a respeito do trabalho semestral na aula da semana passada, mas não foi possível, então vamos aproveitar agora e já comentar justamente para permitir que vocês, o quanto antes, possam iniciar e elaborar esse trabalho semestral. Bom, pessoal, olha só, o trabalho semestral, ele já está disponível no Moodle da Unijales desde o início do semestre. Então, por favor, abram aí o Moodle da Unijales, eu já deixei aberto aqui para adiantar, e existe um tópico, lá ao final, olha que beleza, já está chegando ao final aí, lá ao final, e em que se expõe aí as regras a respeito do trabalho semestral. Estamos lá, quase chegando. Aí, trabalho semestral. É esse tópico aqui. Pessoal, e como o tópico já diz, o trabalho semestral tem que ser entregue até a data da prova semestral. A data da prova semestral deve ser marcado pela coordenação, o quanto antes a gente espera, para poder todo mundo se situar. Mas já adianto para vocês que no calendário oficial está marcada a nossa semana de prova a partir do dia 14, A partir do dia 14. Eu não posso garantir com certeza, mas acredito que a nossa prova semestral deve ser no dia 17 de junho, Então se programem aí, porque provavelmente a nossa prova semestral é no dia 17 de junho. Não posso garantir ainda, a gente tem que esperar o calendário oficial, publicado pela coordenação, mas provavelmente vai ser essa data. E no dia da prova, também tem que ser entregue o trabalho semestral. Pessoal, a prova vai valer 3 pontos, E o trabalho, a prova vai valer 7 pontos e o trabalho vai valer 3 pontos. Somando os dois, totaliza aí a nota de 10 pontos no tocante à nota semestral aí, Então, o trabalho, sim, ele tem um peso relevante, São 3 pontos em jogo. Bom, pessoal, e para vocês, então, elaborarem o trabalho semestral, vocês vão clicar aqui em trabalho semestral, orientações gerais. E ele vai baixar um arquivo do Word, que eu inclusive já deixei aberto também aqui. Então, clicando ali em trabalho semestral, orientações gerais, ele vai abrir esse arquivo do Word aqui. E nós temos, então, todas as orientações referentes ao trabalho semestral. Olha só. Pessoal, a regra é que o trabalho semestral seja feito em 3 integrantes, em trio. Por que em trio? Porque o trabalho semestral ele vai se constituir na elaboração de um contrato social de uma sociedade limitada. E se a gente vai fazer um contrato social de sociedade limitada, a gente precisa de, no mínimo, 3 participantes aí. Nós precisamos de 2 participantes para serem sócios e a gente precisa de um terceiro participante aí, pelo menos do grupo, mas não do contrato em si, ele só vai assinar o contrato para ser o advogado. Por isso, o número de 3. Pessoal, vocês são livres para pegarem um modelo de contrato social que vocês quiserem. Tem N modelos de contrato social na internet, só jogar no Google aí que vocês encontram. Mas, para facilitar, eu disponibilizei aqui um modelinho da Junta Comercial aí da Paraíba. A gente já viu que a Junta Comercial é um órgão estadual, Então, acabei pegando esse modelinho aqui da Junta Comercial do Estado da Paraíba. Mas volto a dizer, vocês são livres para pegarem o modelo que quiserem, e inclusive quem já atua na área, principalmente aí quem já tem curso de administração, quem tem curso de contabilidade, já deve ter o seu próprio modelo de contrato social. Então fique à vontade para usar
né, o modelo que quiser, ou até o modelo que já tenha feito aí no vosso escritório, sem problema nenhum aí, né? O nome já diz, são modelos, né, que a gente se baseia e a gente acaba realmente se baseando em modelos, né, e só vai alterando aquilo que é de interesse dos novos clientes, dos outros clientes, né? Mas a gente sempre parte aí de um modelo. Bom, pessoal, sendo um contrato social, né, ele não vai ter pesquisa, doutrina, jurisprudência, né? Então fiquem tranquilos aí, né? Não tem essa necessidade aí de pesquisa, de doutrina, de jurisprudência, nada disso, né? É um contrato social mesmo. Eu coloquei aqui para fazer essa página de capa, né? E grampei aí o trabalho, porque isso era da época que a gente estava em ensino presencial, né? Realmente. Agora não há essa necessidade, então fiquem à vontade aí, né, para fazer o contrato da forma que quiser, até porque a entrega vai ser de forma digital, né? Agora, eu recomendo que vocês entreguem em formato PDF, né? Porque o arquivo em formato PDF ele tem mais segurança aí, né? Ele não é passível de alteração e tal, né? E se vocês quiserem uma recomendação também, para que não haja nenhum tipo de problema, coloquem no contrato social uma marca d'água falando que é simulado, né? Coloquem aí ao fundo do contrato social uma marca d'água falando que é simulado, que aí não tem realmente problema, né? Quando era físico, né, eu nem pedia para colocar essa marca d'água, porque o contrato ia ser entregue comigo e eu, né, guardaria esse contrato aí, não usaria de modo algum, né? Mas agora, como o contrato é digital, né, então recomendo aí que coloquem uma marca d'água simulada, né, até para resguardar vocês mesmos, né? E aí ninguém pode falar que aquilo existe, ninguém vai pegar dados, enfim, né, para realmente dar uma segurança um pouco maior. Bom, pessoal, e aqui tem as orientações, então, a respeito do conteúdo do trabalho. É para elaborar um contrato social de uma sociedade limitada, sendo 2 componentes sócios e o terceiro componente advogado, né? E aí eu peço expressamente, né, que consigniem uma cláusula de prolabore para o administrador social. Vocês vão ter que eleger dentre um dos dois ou até os 2 sócios administradores e que fique, então, consignado uma cláusula prevendo prolabore ao administrador social. E nós vimos aí que o prolabore é uma remuneração do administrador social, né? Uma remuneração do administrador social. E como disse o André na última aula, ele costuma ser um valor baixo, né? Normalmente um salário mínimo aí. O que se justifica, como a gente já comentou no final da aula da semana passada, porque o prolabore, ou sobre o prolabore, incide imposto de renda, né? Então, na verdade, a empresa tem o lucro dela e paga o imposto de renda, e aí aquele dinheiro que já veio do lucro, sobre o qual já incidiu o imposto de renda, quando a empresa, então, repassa ao sócio administrador a título de prolabore, ela tem que recolher novamente imposto de renda. Então, para evitar essa tributação, né, essa bitributação, os prolabores costumam ser em valores realmente baixos aí. Mas também, né, apesar da bitributação, é muito interessante ter previsão de prolabore em contrato social, porque o prolabore, como ele é pago à medida da remuneração, né, ele é a remuneração do sócio pelo seu trabalho, ainda que a empresa eventualmente não dê lucro ou até esteja em crise econômica, o prolabore ele vai ter que ser pago de qualquer forma, né? Ainda que a empresa dê prejuízo, né, o sócio administrador, ele faz jus sim ao seu prolabore, né? Então é uma forma de resguardar o próprio sócio. Pessoal, nós vamos abrir agora o modelo, né, que eu comentei com vocês aqui da Junta Comercial da Paraíba, mas antes, né, eu gostaria aí da gente comentar a respeito dessa segunda etapa do trabalho. E o comentário é o seguinte: vocês estão dispensados de fazer essa segunda etapa do trabalho aqui, né? Vocês estão dispensados de fazer essa segunda etapa aqui do trabalho. Não tem a necessidade de fazer, não. Fiquem tranquilos aí. Por quê? Porque essa segunda etapa seria o distrato do contrato que vocês elaboraram na
a primeira etapa. Mas o distrato é bem tranquilo, é bem simplesinho aí, então eu não vou exigir a elaboração do distrato, não. Quem ficar curioso para ver como é, claro, basta jogar aí no Google que vocês encontram zilhões de modelos de distrato social, normalmente aí de 1, 2 páginas, né? Então, como realmente é muito simplesinho, né? Nessa altura do campeonato, que realmente está todo mundo cansado, né? Todo mundo estressado aí, vocês ficam, então, dispensados de elaborar essa segunda etapa. Quem quiser ver, ou até mais, quem quiser fazer, claro, fique à vontade, né? Eu costumo dizer aí, o que abunda não prejudica, né? Mas não é obrigatório, fiquem à vontade aí. Bom, então vamos voltar para o que é obrigatório, que é a elaboração do contrato social, que é essa primeira etapa. Abrindo aqui o site da Junta Comercial do Estado do Paraíba, vai abrir imediatamente um modelo que eu comentei com vocês, né? E eu escolhi esse modelo aqui porque eu achei bem completinho, simples e completo, né? Achei ele bem simples e completo, com uma vantagem aí muito interessante de já trazer, olha só, os dispositivos legais em que é baseado o contrato de sociedade, né? E além desse artigo 968 aqui, é interessante vocês também analisarem o artigo 971 do Código Civil, artigo 971 do Código Civil, porque todos os requisitos para a elaboração de um contrato, eles estão nesse artigo aí, bem como, olha aí, no artigo 997 do Código Civil, né? Então, um contrato de sociedade ele só vai ser válido se ele cumprir esses requisitos aí, 971, 968, 971 e 997 do Código Civil. Esses são os artigos base aí. Bom, olha só, a primeira coisa diz respeito ao nome empresarial da sociedade, e vocês fiquem livres para escolherem o nome empresarial que quiserem. Sendo uma sociedade limitada, ela pode ter como nome empresarial a firma social, e a firma social é o nome próprio dos sócios, né? Então, se vocês quiserem adotar a firma social e podem adotar, o nome vai ser o próprio nome de vocês, né? Sócios aí, beleza, sem problema nenhum, né? Ou então vocês podem adotar a denominação. E a gente já estudou também, né, nas aulas anteriores aí, que a denominação é a utilização de um elemento fantasia. E elemento fantasia é tudo aquilo que não seja nome próprio. Então vocês podem inventar um nome aí, né? De preferência, um nome correlato à atividade que vocês escolherão a essa empresa. Mas fiquem livres aí, porque a denominação admite um elemento fantasia, que pode ser qualquer coisa, menos nome próprio. Agora, fiquem espertos no sentido de que, se vocês escolherem uma denominação, é obrigatório colocar a atividade econômica exercida pela sociedade no próprio nome empresarial, né? Se escolherem denominação com elemento fantasia, é obrigatório que vocês coloquem aí a atividade da sociedade no nome empresarial. Bom, pessoal, escolhido o nome da sociedade, né, vem esse trecho aqui em que vocês vão ter que qualificar os sócios, né? Vocês vão ter que qualificar os sócios aí. Qual deles? Todos, né, gente? Né? Vai ter que qualificar todos os sócios aí, né? Não tem jeito, tem que qualificar todos os sócios. Bom, qualificado os sócios, né? Parte aí para as cláusulas contratuais. A primeira, né? Repete aí o nome empresarial, em que pode ser uma denominação, firma ou razão social, como a gente já comentou. Olha que elucidativo que é esse modelo. Depois vocês vão escolher uma sede, né, da empresa aí, de preferência aqui o município de Jales, mas fiquem à vontade, né, se vocês residirem em outro município aí, né, tranquilo, sem problema nenhum, né? A terceira cláusula não tem alteração nenhuma, já está perfeita no modelo. E depois vocês vão passar para a cláusula 4, que é a previsão aí das atividades econômicas ou das atividades empresariais, né? Aquela então que a empresa vai exercer.
Pessoal, vocês fiquem livres para escolherem a atividade empresarial que vocês quiserem, né? E aí, confesso para vocês que já teve de tudo, né? Já teve de tudo aí, né? Já teve hospital, já teve clínica médica, já teve escola, já teve sex shop, né? Já teve de tudo aí. Então, fiquem livres para escolher o que quiserem aí, desde que, claro, seja uma atividade lícita. Desde que seja uma atividade lícita. Vocês não vão poder colocar aí sociedade criada para explorar o jogo do bicho, né? Porque é uma atividade ilegal e tem tantas atividades aí, né? O ser humano é muito criativo nesse tocante a atividades ilegais. Agora, uma coisa que é importante saber é que a gente também não é livre para dar o nome da atividade que a gente quiser e nem o código da atividade que a gente quiser. Então, para vocês saberem o nome correto da atividade que vocês pretendem, né, o nome técnico da atividade que vocês pretendem e também o código dessa atividade, é necessário aí, né, classificar a atividade conforme o KNAI fiscal, né? E aqui tem o site do KNAI do IBGE, que é usado, então, para a gente classificar a sociedade, né? Então, a gente é livre para escolher a atividade que quiser, mas a forma de escrita dessa atividade, nós não somos livres. Nós seguimos aí a classificação das atividades do KNAI fiscal, né? Com base nesse site do IBGE. Então, deem uma olhadinha nesse site, peguem o nome correto. Isso é mais para vocês saberem mesmo, né, que tem essa necessidade de classificação da sociedade, da atividade empresarial, e existe também um código próprio para cada uma delas aí. Bom, pessoal, depois a cláusula 5ª, né, fala sobre o início das atividades. E a gente já viu que tecnicamente, né, por lei, o início das atividades é posterior ao próprio registro da sociedade. Né? Então, normalmente aqui, né, nessa cláusula, coloca a data da própria assinatura do contrato, né, do contrato social. Né? Coloca-se aí a data da própria assinatura do contrato social, para não ficar ilegal e nem reconhecer que primeiro exerceu a atividade antes do registro, né? Apesar de que isso, né, é o comum na prática aí. Pessoal, e depois, olha só, fala que a sociedade é por prazo indeterminado, né? Que é a grande maioria das sociedades. Lembrando aí que sociedade por prazo indeterminado, né, é aquela que seja igual ao amor, né, que seja eterna enquanto dure. Por prazo indeterminado quer dizer, a gente não sabe quando ela vai acabar, mas que ela pode acabar, não sei quando, mas ela pode acabar, né? Agora, eventualmente, né, é possível sim sociedades por prazo determinado. A sociedade por prazo determinado é aquela em que se traz uma data ou um fato para encerramento, né? Por exemplo, essa sociedade perdurará até dia 25/12/2021, ou essa sociedade aí, ela foi criada para fins de prestar serviços à Copa do Mundo, né? Às Olimpíadas. Acabando a Copa do Mundo, acabando as Olimpíadas, acabou também a própria sociedade, né? Então, ela é uma sociedade por prazo determinado. Quando se prevê uma sociedade para um ato específico, para um fato específico, costuma-se dizer que é uma sociedade de propósito específico, né? O nome é esse, né? Que se trata aí de uma sociedade de propósito específico. Se vocês quiserem fazer, né, uma sociedade por prazo determinado, colocando a data, ou quiserem também fazer uma sociedade por prazo de propósito específico, fiquem à vontade, né? Mas não há necessidade, que a grande maioria realmente é por prazo indeterminado. Pessoal, depois vem a cláusula 6ª, e essa é a cláusula mais importante. Por quê? Porque a cláusula 6ª é a cláusula que traz aí as disposições a respeito do capital social e das cotas, né? E das cotas. E nós já vimos que a grande característica de uma sociedade limitada é que ela é, de fato, uma sociedade contratual. E a grande característica da sociedade contratual é que ela tem o seu capital social dividido em cotas. Bom, olha só. Vocês vão começar aí prevendo o próprio valor do capital social.
social, né? E a gente trabalhou na aula passada que o capital social é diferente do patrimônio, né? O capital social, ele é um valor em moeda escrito no contrato. Por isso que ele não varia ao longo do tempo, porque ele está escrito no contrato. Olha lá, a sociedade tem um capital social de tantos reais. E aí, então, ele não se divide, ele não se modifica. Pessoal, vocês são livres para colocar o capital social que quiserem, mas como a gente já comentou na aula passada, inclusive o André, né, se manifestou a esse respeito, o capital social costuma ser um valor baixo. Por quê? Porque o capital social, ele é o valor mínimo para exercício da atividade e ele serve de garantia aos credores. Porque até o valor do capital social, os sócios vão ter que integralizar esse capital social e vão ter que pagar as dívidas da sociedade, né? Então, como uma forma de diminuição da sua própria responsabilidade, os sócios costumam prever um valor baixo aí de capital social. 10 mil reais, às vezes é até alto aí, né? Mas 10 mil reais, por exemplo. Fiquem livres para preverem o montante que vocês quiserem. Então, 10 mil reais aí. Bom, depois, pessoal, vocês vão ter que prever o número de cotas que a sociedade tem. Vocês vão ter que prever o número de cotas que a sociedade tem e fiquem livres aí também para prever o número que quiserem. Por exemplo, eu vou prever o valor de 10 mil cotas. Olha lá, dividido em 10 mil cotas. E se a gente pega o capital social e divide em 10 mil cotas, significa que o valor nominal de uma cota é de R$1, é de R$1. Ficou muito baixo. Então, vamos mudar. Vamos colocar que é dividido em 1000 cotas, né? E aí, então, dividindo 10 mil reais em 1000 cotas, vai dar R$10. Beleza, não tem problema. Ou pode dividir aí em 100 cotas. Se a gente dividir em 100 cotas, vai dar R$100, né? Vai dar R$100 para cada cota aí. É isso? Vamos ver. 10 mil dividido por 100, né? Ainda bem que eu fiz direito, senão estava morto aí. Se tivesse que fazer conta, estaria morto. Então, cota nominal de R$100 cada uma integralizada nesse ato, tá errada a vírgula aqui, em moeda corrente do país pelos sócios da seguinte forma. Veja, essa integralização aqui está prevendo que vai ser em moeda, mas não necessariamente em moeda. A gente já viu que a integralização pode ser feita por bens em geral, quando o sócio, então, opta em transferir bens do seu patrimônio pessoal para a sociedade. Então, transfere um imóvel para a sociedade, transfere um imóvel como um veículo aí para a sociedade, também está sendo integralizado, mas integralizado aí por bens. No caso que integralizado em dinheiro fica muito mais fácil. Bom, e aí a gente tem que prever essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela vai trazer, olha só, o número de cotas de cada sócio, né? O número de cotas de cada sócio. Pode ser que cada sócio tenha um número igual de cotas. Então, vai ser 50 cotas para cada um, que corresponde a 50% do valor, né? E 50% do valor vai corresponder aí a R$5.000 para cada um deles dentro do capital social. Beleza, perfeito. Totalizando aí, né, as 100 cotas e totalizando aí também os R$10.000. Perfeito, né? Mas, gente, não necessariamente que esses sócios tenham um número idêntico de cotas. Vocês podem prever de forma diferente. Por exemplo, aí, né? O sócio A tem 90% das cotas, o sócio A tem 90 cotas e o sócio B tem 10%. 90 de 100 é 90%, 10 de 100 é 10%, o valor de 90% vai ser de R$9.000, o valor de 10% vai ser R$1.000, totalizando os mesmos 10 mil, né, e os 100%. Fiquem à vontade de prever o número de cotas que quiserem aí, né, e fazer a divisão entre eles também da forma que vocês quiserem, né, da forma que vocês quiserem aí, né? Lembrando que, claro, quem tem mais cotas tem que integralizar também um valor mais alto, né? Ele vai participar com mais
patrimônio pessoal dele dentro da sociedade. Ele vai ter que integralizar aí de forma maior. Bom, feito essa tabelinha, super tranquilo, vem a cláusula 7ª aqui e ela fala o seguinte, ó, as cotas serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do sócio. Pessoal, isso aqui é justamente a previsão expressa de que esta sociedade é uma sociedade de pessoas, né? Isso aqui, olha, é a previsão expressa de que se trata de uma sociedade de pessoa. Lembra que a gente comentou dentro da classificação das sociedades, e classificamos as sociedades entre sociedade de pessoa e sociedade capital? A sociedade de pessoa é aquela que importa a pessoalidade do sócio, importa a pessoa do sócio, tem que ser aquele, não admitindo qualquer outro. E, consequentemente, o efeito disso é que o sócio, né, de uma sociedade de pessoa, ele só vai poder transferir as cotas dele para terceiro se os demais sócios concordarem. E é justamente isso o que essa cláusula 7ª está falando. Olha, que as cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios. Ou seja, previsão expressa de que se trata de uma sociedade de pessoa. Agora, se não tivesse essa previsão da cláusula 7ª, da cláusula 7ª, não seria uma sociedade de pessoa, mas sim uma sociedade de capital. E a sociedade de capital é aquela em que não importa a pessoalidade do sócio, ou seja, pode ser qualquer um. E se pode ser qualquer um que pagar o valor dessas cotas pode entrar na sociedade. Qualquer um que quiser comprar essas cotas poderia entrar nessa sociedade, né? Então, se o sócio A quiser vender uma sociedade capital, ele vende as cotas deles e não precisa da anuência do sócio B, e vice-versa. Se o sócio B quiser vender as cotas, ele vende para quem ele quiser e ele não precisa de anuência do sócio A. E vende realmente para quem eles quiserem, sócio C, sócio D, sócio E. E esses demais possíveis compradores, ao pagarem o valor pedido pelas cotas, eles se tornam sócios daquela sociedade de forma automática aí, né? De forma automática. Por isso que eu costumo brincar que a sociedade de capital é o famoso tô pagando, né? Pagou, entrou, né? Pagou, entrou, não tem problema aí. Mas veja que não é o caso desse contrato. Esse contrato é uma sociedade de pessoa, porque a troca, a transferência de cotas depende da anuência dos demais sócios aí. Pessoal, depois vem a cláusula 8ª, está pronta, né? E por fim aí, né, a questão da administração e do prolabore. A cláusula 9ª, né? A cláusula 9ª, ela prevê aí a administração da sociedade a alguém específico. Pode ser, não tem problema nenhum. E, inclusive, olha que interessante, essa administração pode ficar a cargo de um dos sócios, como também poderá ficar a cargo de um terceiro que nem seja sócio. É possível. Claro que as pequenas empresas que nós temos aqui na região, o sócio também é o próprio administrador, né? E essa é a grande maioria dos casos. Mas grandes empresas, às vezes os sócios não são administradores, né? Os sócios criam a sociedade, fazem um contrato, mas eles preveem que a administração não vai ser feita por eles, sócios, vai ser feito por um terceiro. Por exemplo, eles contratam, então, um administrador social profissional, um cara que vive, de fato, de administrar a sociedade. Ele não é dono da sociedade, mas é ele que administra a sociedade aí, né? Então, essa cláusula aqui, 9ª, nessa forma, ela permite, então, a nomeação de um sócio específico até de um terceiro como terceiro não sócio como administrador da sociedade. E a gente tem um segundo modelo aqui de cláusula 9ª, em que é usada, de fato, nas pequenas sociedades, quando, então, todos os sócios exercem a administração da sociedade, né? E aí todos os sócios, nesse caso, né, da segunda versão da cláusula 9ª aí, têm poderes de administração, poderão, então, assinar em nome da sociedade, contratar em nome da sociedade aí, né? E já fica, então, previsto aqui também um prolabore.
Pessoal, a questão dos balanços patrimoniais, lucros e perdas é padrão, porque é até a obrigação de todo e qualquer empresário emitir balanços patrimoniais e, havendo lucro, repartir lucro, né? Aqui, então, depois a gente tem uma cláusula de falecimento do sócio. Por que a gente tem essa cláusula de falecimento do sócio, né? Por que a gente tem essa cláusula de falecimento do sócio, pessoal? Porque se trata de uma sociedade de pessoa. E sendo uma sociedade de pessoa, se o sócio morre, não quer dizer que os herdeiros deles vão se transformar imediatamente em sócios. Por quê? Porque é uma sociedade de pessoa e importa a pessoalidade dos sócios. De modo que, se morreu o sócio de uma sociedade de pessoa, os herdeiros não se transformam imediatamente em sócios. Eles só serão sócios se os demais sócios anuírem em que o herdeiro do sócio falecido se torne também sócio dentro daquela sociedade. E, havendo anuência dos demais sócios, ele passa a integrar o quadro social. Não havendo anuência dos demais sócios, esse herdeiro não integra o quadro social. Aí vocês vão perguntar, nossa, professor, mas aí ele vai ficar prejudicado porque ele não vai receber a herança. Não, ele não vai ficar prejudicado. Por que não? Porque, nesse caso dos demais sócios não concederem anuência para que o herdeiro integre os quadros societários de uma sociedade de pessoa, a sociedade vai ter que indenizar esses herdeiros pelo valor dos ativos correspondentes ao número de cotas ou percentual de cotas que aquele sócio falecido tinha, né? Então, os herdeiros, né, se eles não puderem integrar o quadro societário, eles são indenizados pela proporção do número de cotas sobre o ativo daquela sociedade. Claro que isso não é tão fácil, porque tem que apurar o ativo de verdade, né? E não é o pagamento do capital social, aí é o pagamento realmente do patrimônio. Então, vai ter que fazer uma perícia, no fundo, para apurar de fato qual é o ativo daquela sociedade, o que ela tem, calcular o percentual de valor do número de cotas do falecido sobre esse ativo, e a sociedade, então, indeniza por esse valor o herdeiro, né, ou os herdeiros dos sócios que foram rejeitados aí. Pessoal, a cláusula 15ª é a cláusula de eleição de foro, né, que é uma cláusula padrão também, e aí vocês vão colocar a comarca em que está a sede da sociedade, né? Comarca de Jales, por exemplo, né? Agora, quem mora aí em São Francisco, por exemplo, não pertence à comarca de Jales, pertence à comarca de Palmeira do Oeste, né? E aí vocês vão colocar, então, a comarca a que pertence a sede da sociedade. Fiquem livres aí. Aí a sociedade fala o contrato fala que vai ser escrito em 3 vias, beleza? E aqui, por fim, aí tá João Pessoa, porque, como eu disse, é da Junta Comercial da Paraíba. Vocês vão colocar o local, né, que é a sede da empresa, e a data de assinatura. Local e data de assinatura. Aí vocês, sócios, assinam, não precisa fazer a assinatura real de vocês, né? Pelo amor de Deus, não façam a assinatura real de vocês aí, assina o nome aí, né? Assina o nome, né? E depois aqui, ó, vistos e o nome do terceiro integrante do grupo, que é o advogado, né? Vistos e aí o nome do terceiro integrante do grupo, que é o advogado. E aí, se vocês quiserem homenagear o professor Ailton Nossa, vocês podem colocar o número da OAB do professor Ailton, né? Não sei se vocês sabem, é 000.001, aí, traço D de definitivo, né? Quiserem homenagear nosso querido professor Ailton Nossa, fiquem à vontade aí com a OAB 001, Ailton Nossa Mendonça, né? OAB 000.001D de definitivo. Pessoal, e esse é o contrato. Salvem aí do arquivo do Word, transformem em PDF e postem lá no Moodle,
né, da Unijales. Olha aí, voltamos ao Moodle da Unijales. Vocês vão postar o trabalho aqui nesse link, né? Trabalho semestral, postagem do trabalho, de preferência, né? Em PDF. E, pessoal, né, se vocês quiserem fazer, mas como eu disse, ficou facultativo, a gente tem um modelo aqui de distrato social também, que foi apresentado para a gente no ano passado pelo Wagner, né? O Wagner, investigador de polícia, ele que mandou para a gente. Então fica aí nossa homenagem também ao Wagner, né? Mas é facultativo, né? Não se preocupem aí, né? Quem quiser fazer, fique à vontade, tem o modelo do Wagner, né? Mas é facultativo. Pessoal, essas eram as explicações que eu tinha e fiquem aí com as demais aulas gravadas. No segundo bloco de aula gravada, a gente vai falar sobre as sociedades contratuais menores, né? Sociedade simples, sociedade cooperativa, sociedade comandita simples e sociedade em nome coletivo. E nos demais blocos nós vamos falar sobre, né, a toda poderosa, toda importante sociedade limitada. É isso. Grande abraço a todos, muito obrigado aí, né? E a gente se vê logo mais. Até!